Oi galera, olha só, hoje a aula é continuação e vamos falar sobre a pressão do ar. Eu vou começar com vocês com esse saco aqui. Eu quero estourar esse saco com essa chave. Qual é o mais fácil? Assim ou assim? Bom, se eu fizer a mesma força, vamos lá, deixa eu ver se eu consigo aqui. Agora com essa daqui. Bom, estourar eu não estourei não. Mas eu consegui furar com esse e não com esse. Por quê? É simples. A resposta está na pressão. O que é pressão? Pressão é a força exercida por um determinado corpo ou por uma determinada substância sobre uma determinada área. Ou seja, o que a gente tem nada mais é do que isso aqui. Pressão é força sobre uma determinada área. Tá? Matematicamente falando, essa fórmula não tem mistério. Só que, percebam o detalhe. Quando eu tenho uma força igual, mas a minha área é maior, a pressão ela é menor. Quando eu tenho uma área muito pequena, com a mesma força, eu tenho uma pressão maior. É isso o que a chave fez no saco. A chave só furou o saco quando eu coloquei essa pontinha mais fina, porque a área de contato da chave com a área do saco é muito menor. E a força que eu apliquei foi basicamente a mesma. Só que quando eu coloco a parte de trás da chave no contato, a área é muito maior do que a dessa pontinha aqui. E isso daí a gente consegue calcular a pressão usando essa fórmula. Tá? Quanto maior a pressão, todo mundo sabe. Quanto mais se pressiona uma coisa, mais fácil de arrebentar, mais fácil de romper, mais fácil de perfurar, mais fácil de penetrar, mais fácil você consegue exercer mais impacto naquilo ali, tá? É muito diferente, por exemplo, se você fizer no seu braço mesmo. Faça a força assim e veja como o seu braço se comporta. Depois faça a mesma força assim e veja se é a mesma coisa, tá? O princípio é o mesmo. Se você fizer isso com a agulha ou até mesmo com a chave, a mesma coisa. E a mesma força, você vai ver que essa daqui ela penetra mais na pele, tá? Às vezes você precisa de mais pressão, às vezes você precisa de menos pressão. Quando você precisar de menos pressão, aumenta a área ou diminui a força. Se você precisar de mais pressão, diminui a área ou aumenta a força, tá? A pressão ela é diretamente proporcional à força. Quanto mais força, mais pressão. Tá? Já em relação à área, inversa. Inversamente proporcional. Então, quanto maior a pressão, menor a área. Quanto maior a área, menor a pressão. Tá? Para a área, é inverso. Para a força, é diretamente proporcional. Quanto mais força, mais pressão. E aí, a gente chega de fato no assunto pressão do ar, que a gente está vendo em previsão do tempo. Qual é a influência, qual a importância de se saber, de se entender sobre pressão do ar? Bom, para a gente primeiro entender essa importância, vamos saber o que é a pressão do ar. Imagine o seguinte, eu estou aqui, vocês estão aí, tudo está no planeta. E ao redor de todo o planeta a gente tem a atmosfera, ou seja, uma
digamos assim, solução de ar, de gases. Não é isso? Os gases são diversos. Gás oxigênio, gás nitrogênio, gás carbônico, gás de enxofre, gás de nitrogênio, vamos lá, tem um monte de gases, certo? Gases nobres. E todos eles estão misturados na atmosfera. E a gente está no planeta, dentro dessa atmosfera. Todo corpo que está inserido dentro da atmosfera sofre pressão do que tiver do lado de fora. Do mesmo jeito que tudo que está dentro do corpo da gente, tudo que está dentro de determinado corpo, qualquer corpo que seja, qualquer objeto, qualquer substância que tenha um corpo, tem pressão de dentro para fora e de fora para dentro. De fora para dentro é no ambiente em que ele se encontra. Um peixe, ele não recebe a pressão do ar. O peixe recebe a pressão da água. Por quê? O peixe está dentro da água. A gente não vive dentro d'água, a gente sofre pressão do que está fora do ar. Tá? É essa pressão que a gente vai ver agora, que a gente vai precisar entender ela. Vamos imaginar esse apagador. Aonde o ar faz pressão nesse apagador? O ar do ambiente, o ar do entorno do apagador. O ar faz pressão aqui, o ar faz pressão aqui, 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 em todos os lados do objeto, do corpo. Se ele estiver no planeta, o ar faz pressão em todo ele, exceto no local onde ele não estiver em contato com o ar. Por exemplo, se ele estiver aqui, ele vai fazer pressão, a minha mão faz pressão no apagador e o apagador faz pressão na minha mão. Mas no restante do corpo do apagador, quem faz pressão é o ar. E esse ar, quando faz pressão em líquidos ou gases, tende a haver um equilíbrio na pressão. Tá? E isso quer dizer o quê? Quer dizer que em um dado momento os corpos se adaptam àquela pressão. Tá? É fácil de ver, por exemplo, quem já viajou de avião sente como se quando o avião sobe, o ouvido ele dá um aperto no ouvido, tá? Como se seu ouvido quisesse explodir de dentro para fora. Por quê? Lá em cima, no mais alto da atmosfera, nas partes mais altas da atmosfera, a gente tem uma pressão do ar menor, porque tem menos ar. Lembre-se, quanto mais força, quanto mais matéria fazendo força, maior a pressão. Se lá em cima tem menos matéria, tem menos força. Se tem menos força, tem menos pressão. Então, lá em cima tem menos pressão do que dentro do nosso ouvido. Dentro do nosso ouvido tem mais ar. Vamos dizer assim. Qual é a sensação? Que o ouvido está saindo. Alguma coisa está saindo de dentro do ouvido, fazendo um movimento para fora. Porque a pressão de dentro é maior do que a pressão de fora. Tá? E isso é para tudo. Só que em um dado momento, quando você está lá em cima viajando no avião, o seu ouvido para de sentir esse incômodo, como se ele quisesse explodir. Por quê? Simples. Os corpos se adaptam às pressões. Tá? Com isso, a gente chega aqui. Olha só. O equipamento usado para medir essa pressão atmosférica é chamado de barômetro. O que é um barômetro, professor? É um aparelho utilizado para medir a pressão atmosférica. O que significa barômetro? Baro é de pressão e metro é de medidor, medidor de pressão, barômetro. Tá? O primeiro barômetro foi criado por Evangelista Torricelli. Torricelli era italiano e viveu em um período por volta de 1610, 1630, tá? Meados de 1600.
Só que ele foi o primeiro a fazer isso, mas outros, vamos dizer assim, cientistas e curiosos quiseram mostrar a presença da pressão atmosférica. E como foi que fizeram isso? Os outros cientistas, os outros curiosos, né? Inclusive um deles fez na Alemanha um experimento bem interessante. Ele pegou duas meia-luas. Ele pegou, imagina, duas panelas redondas, tá? Duas panelas redondas assim, de 1 metro de diâmetro cada. E colocou uma na outra, fazendo uma bola. Certo? E aí ele pensou, quando eu estou colocando uma na outra, o ar de dentro, que elas estão abertas, né? O ar de dentro é o mesmo que está do lado de fora. O que está aqui dentro, está aqui também fora, porque ela está em contato com o ar atmosférico. Então, se eu fechar, o ar de dentro vai ser o mesmo do ar de fora. Não vai mudar nada, certo? Certo. Aí ele pensou, e se eu tirar o ar de dentro, para que o ar de dentro não faça pressão para fora, só tenha pressão do lado de fora, para manter elas fechadas, seguras. Será que isso é possível? Ele foi e fez isso. Encaixou uma na outra. Lembre-se, encaixou não, ele encostou uma na outra. Ele não encaixou assim não. Ele juntou uma na outra. Só isso aqui, só encostou. E num determinado pontozinho ele tinha uma válvulazinha que ele fazia a retirada do ar, como se fosse uma bomba de sucção, tá? Fazendo o que a gente chama de vácuo. Vácuo é a retirada total de tudo que tem ali dentro de algum local, tá? Então ele tirou o máximo possível de ar de dentro, a ponto de fazer com que a pressão interna não existisse, fazendo de dentro para fora. Tá? Ocorresse basicamente o anulamento dessa pressão interna. Então ele só deixou a pressão externa, o ambiente em si fazendo pressão nessa bola. Ele tentou tirar e não conseguiu. E aí então ele pensou, não, eu vou fazer um desafio aqui na minha cidade. Chamou a cidade todinha e disse, eu desafio alguém a separar essas duas panelas aqui, esses dois semicírculos, eu desafio vocês a separar eles. Foi um movimento na cidade que a galera chamou, foi um grande evento da cidade esse movimento. A ponto de o pessoal colocar amarrado a essa bola, lembrando que ela não é pequenininha assim não, ela tem 1 metro, tá? 1 metro dá mais ou menos isso aqui, ó. 1 metro de diâmetro. Não eram bolinhas, eram uma bola grande, né? Uma panela bem robusta. Amarraram de um lado e do outro dessa bola cavalos para poder soltar. Puxava cavalo de um lado, puxava cavalo do outro para soltar uma bola da outra, que ele só encostou, ele não encaixou, ele encostou. Amarraram 4 cavalos de cada lado para puxar e não soltou. Por quê? Pressão do ar, pressão atmosférica. A pressão que ele tirou de dentro fez com que a pressão que existia e sempre existiu e sempre vai existir do lado de fora impedisse que essas bolas, essas duas meia-luas, essas meias panelas conseguissem sair dali, se soltar dali. Para haver essa separação foi necessário muita força mesmo. 4 cavalos para cada lado não deu resultado, tá? E com isso ele conseguiu dizer, olha, tem pressão do lado de fora. A pressão existe alguma coisa aqui ao redor dessa bola que empurra ela uma com a outra, um lado com o outro da bola, tá? E isso daí, à medida que os anos foram passando, eles foram fazendo os experimentos e Torricelli fez um dos melhores experimentos para mostrar como é que funciona a pressão. O experimento de Torricelli, feito com mercúrio metálico,
o resultado foi bem mais interessante e até hoje a gente usa inclusive a medida de Torricelli, que quando a gente fala que estamos ao nível do mar, a pressão em que a gente tem é de 76 centímetros de mercúrio ou 760 milímetros de mercúrio. Isso é a pressão a nível do mar. O que quer dizer isso, professor? Vamos lá explicar rapidinho para a gente passar para o restante da aula, tá? Ele pegou um recipiente cilíndrico de vidro e encheu de mercúrio. Ele pegou até o topo. E aí ele colocou esse recipiente de cabeça para baixo em um outro recipiente também com mercúrio. Só que não era mais um corpo assim, era um canequinho assim. E então ele fez isso aqui, ó. Ele pegou o canequinho e botou mercúrio também, fazendo com que o mercúrio ficasse em contato tanto de um quanto no outro. O mercúrio do recipiente longo ficou em contato com o mercúrio do recipiente maior. Em um dado momento, assim que ele colocou, mais um detalhe, isso aqui tinha 1 metro de altura, ou 100 centímetros, ou 1000 milímetros. Tá? É a mesma coisa, 1 metro, 100 centímetros, 1000 milímetros, é tudo igual, tá? Tudo é 1 metro. Quando ele colocou esse recipiente longo dentro do recipiente maior com mercúrio, o mercúrio desceu. Como aqui tinha 1 metro, ele marcou milímetro por milímetro, centímetro por centímetro. Tá? E o que ele detectou foi que depois que ele virava o recipiente aqui dentro e ele baixava o nível, o mercúrio ficava numa altura de 76 centímetros ou 760 milímetros. Quando chegava nessa altura, ele estava na altura do mar, né? Ele estava lá na praia da Itália, tá? Quando chegava nessa altura, o mercúrio não subia mais e não derramava, parava nesse nível, nesse ponto. Ele fez isso em várias outras cidades a nível do mar e todas elas faziam isso. Sempre ficava em 76 milímetros, 76 centímetros de mercúrio, sempre marcando nesse nível. A variação era pouca, às vezes era 75,5, 76,2, a variação era muito pouca, então dava para dizer 76. Quando subia para uma altitude bem mais alta, né, para ir para um local bem mais alto, percebia-se que esse nível ele diminuía mais ainda, tá? Mostrando com que a pressão do ar exercida aqui no nível do mar é de 76 centímetros de mercúrio, a força que faz. Quando eu aumento a altitude, quando eu vou a lugares mais altos, 1000 metros, 2000 metros, 3000 metros, a gente vê que isso aqui diminui, o que faz com que essa pressão que era exercida a nível do mar, ela diminua, porque lá em cima tem menos ar. Se tem menos ar, a pressão diminui, tá? Foi esse o experimento que Torricelli fez. E aí, o que a gente chegou, depois de alguns avanços na tecnologia, foram aperfeiçoamentos dos barômetros. Vamos lá. Como eu falei, os barômetros
são esses: barômetro de mercúrio, barômetro aneroide, barógrafo e altímetro. O altímetro e o barógrafo, eles não são barômetros. O barógrafo é uma espécie de escritor de pressão. Baro, pressão, e grafo é escrita. Então ele desenha o padrão da pressão, tá? Não deixa de ser um barógrafo, um barômetro, só que ele marca isso graficamente em um desenho. E o altímetro, na verdade, é um aparelho que converte pressão em altura. Como eu falei para vocês ainda há pouco, eu disse assim: para cada nível de altitude mais alto, menos a gente tem pressão. Não é isso? Então, se eu tenho um aparelho que ele mede a pressão e ele mostra que à medida que eu vou aumentando de altura, vou subindo, essa pressão vai diminuindo, eu tenho um padrão. E esse padrão ele foi calculado a partir de 2.000 metros de altitude. A cada 100 metros que se sobe, o barômetro, ou no caso aquela colunazinha de mercúrio, ela diminui 10 centímetros. A cada 100 metros, depois dos 2.000 metros, ela diminui 10 centímetros. Fazendo os cálculos direitinho, eles viram como fazer um medidor de altitude a partir da pressão. Esse medidor de altitude a partir da pressão é o altímetro. Professor, e para que isso, meu Deus? O povo não tem o que fazer da vida, não? Para que serve isso? É muito utilizado em aviões. Por quê? Como é que um avião sabe que está a 30.000 pés de altitude? Altímetro. Por quê? Porque lá em cima o avião não tem outra referência a não ser a pressão. Tem uma corda arrastando no chão? Não tem. Para saber quantos metros de corda tem? Não tem. Tem um laser apontando para o chão para saber qual é a altura, a distância do ponto de toque do laser? Não tem. Como é que eles então podem saber a quantos pés de altura, de altitude, quantos metros de altitude eles estão? Com o altímetro, medindo a pressão. À medida que a pressão vai diminuindo, ele vai sabendo quanto está subindo, tá? É importantíssimo num avião um altímetro. Por quê? Porque eles podem saber, mesmo com um tempo ruim ou de noite, a que altura eles estão. Se está perto da cidade, de prédios, de torres, ou se está distante. Se está perto de montanhas, se está perto do mar, tá? Se está voando baixo, se está voando alto. O altímetro é quem vai informar tudo isso, tá? Bom, para que vocês entendam melhor, o barômetro de mercúrio é esse. O barômetro aneroide é esse. O barógrafo é esse. E o altímetro é esse. São esses os que a gente tem mais usados, tá? O barômetro aneroide, ele não utiliza mercúrio. É uma cápsula com ar que começa a sofrer pressão e ele faz um movimentozinho dentro dessa cápsula mostrando qual é a pressão em milímetros de mercúrio, tá? É só uma variação do primeiro, mais portátil, vamos dizer assim, menorzinho, tá? Então, esses equipamentos, com esses equipamentos é possível identificar alguns padrões que auxiliam na previsão do tempo. Como eu falei, quando a gente percebe o ambiente e consegue calcular seus padrões, consegue marcar
as informações que ele apresenta, a gente consegue prever os movimentos. A previsão do tempo é isso. Uma estação meteorológica faz isso. Ele pega vários equipamentos, psicômetro, termômetro, barômetro, altímetro, tá? E outros, e com os padrões diários, eles traçam o movimento do clima naquele período. Fazendo observação ano após ano, eles conseguem estimar uma previsão, tá? Fazer uma previsão do tempo. Tá? Não é uma coisa muito simples, mas um pouquinho que a gente tenha de conhecimento, a gente consegue pegar bastante coisa e informação. Se a gente prestar atenção no ambiente, a gente consegue pegar isso bem legal. Mostrando aqui para vocês isso que eu acabei de falar. Variações na pressão atmosférica indicam movimentações de massa de ar e também de vapor, ou seja, as nuvens. Quando você tem movimento do ar, das massas de ar, você tem ali as nuvens também sendo levadas para lá e para cá. Quando você tem esse movimento, ele tem o fornecimento de alguns indicadores para a gente. Quais são os indicadores? Indicador de pressão baixa, indicador de pressão alta. Quando a gente tem o ar úmido e quente, ou seja, naquele momento em que a gente está ali de boa, embaixo de uma árvore, ou está até mesmo na praia, trabalhando em algum lugar, e de repente sente aquele abafado, que diz assim, rapaz, hoje está abafado, vai chover. Isso é um indicador, de fato, de chuva. Quando a gente diz que o dia hoje está abafado e que está aquele calor agoniado, é porque as massas de ar estão se movimentando e trazendo nuvens com água, com vapores. Tá? O ar está subindo e quando faz essa subida, empurra as nuvens para baixo. O que está mais frio desce e o que está mais quente sobe. As nuvens, como estão lá em cima e estão frias, elas tendem a descer quando a massa de ar sobe, a massa de ar quente sobe. Então, quando a massa de ar quente sobe, a fria desce e a gente sente aquele abafado. Fazendo isso, as nuvens que estavam lá em cima e vão descendo, elas precipitam, ou seja, chove. Já quando a pressão está alta, quando é que a pressão está alta? Quando a gente tem uma temperatura mais amena, uma temperatura mais fresca, quando o ar ele está mais seco e mais fresco. Como por exemplo, hoje o dia está de pressão alta. A pressão aqui hoje está alta. Por quê? Está fresco. A gente tem um ambiente aqui com uma temperatura mais amena. Está fresco, o arzinho aqui está um ventinho tranquilo. E a gente vê que não tem essas nuvens todas no céu. Ou seja, o ar quente está aqui embaixo, mas ainda não está quente o suficiente para subir. Ele está aquecendo. Então ele está fresco. E isso faz com que as nuvens que estão lá em cima ainda não desçam. Ainda não tem, digamos assim, massa de ar lá em cima para fazer com que as nuvens desçam. Tá? O ar que está aquecendo ainda está aqui embaixo. E vai subir em um dado momento. Tá? Esses são os indicadores para a gente. Então vamos lá. Ventos. O que é que a gente precisa saber sobre os ventos para entender um pouco mais sobre previsão do tempo? Como eu falei, a gente vê sobre vento e atmosfera no 7º ano. Mas como vocês estão vendo esse assunto comigo pela primeira vez agora, então eu vou falar rapidamente um pouco sobre vento. Primeiro, o que é o vento? O vento
é o ar que se movimenta, é o movimento do ar. Quando o ar está se movendo, nós temos o vento. E o que é que faz esse ar se movimentar? Ou seja, o que é que gera o vento? Vamos lá. O Sol, o astro-rei, aquece o nosso planeta Terra. Os raios solares batem na Terra, no solo onde a gente pisa. E na superfície do planeta a temperatura é maior. Esse calor que é gerado no solo aquece o ar mais perto do solo. À medida que esse ar aquece, ele fica menos denso. E quando fica menos denso, ele sobe. À medida que ele sobe, o que está lá em cima? Ar frio. Desce. Então, quando o ar quente, que é aquecido aqui embaixo, sobe, o ar frio que está lá em cima desce. Então faz aquele movimento assim, ó. O ar quente que está aqui sobe, o ar frio que está aqui desce. O ar frio que chegou aqui embaixo aquece e o ar quente que chegou lá em cima resfria, porque ficou mais distante do calor. E aí faz o movimento de novo. Esse aqui que está quente sobe e esse daqui que ficou frio desce. E vai fazendo isso. Como é o nome desse movimento? Não é o meteoro de Pégaso. É corrente de convecção. As correntes de convecção são a circulação do ar quente e do ar frio. O ar quente que está embaixo, que é aquecido aqui embaixo, ele sobe porque é menos denso. E o ar que está frio lá em cima, ele desce porque ele é mais denso e também porque o ar quente está empurrando ele. Quando o ar quente sobe empurrando o ar frio, ele tem que ir para algum lugar. Desce porque, além de estar sendo empurrado, ele é mais denso. Então, faz esse movimento e o de cima resfria, o de baixo aquece e volta, e vai, e volta. E fazendo isso, a gente também tem os vapores de água sendo carregados. Quando o ar quente sobe, empurra tudo que tem em cima. Se o vapor está no ambiente, no ar frio, ele vai junto, então desce nuvem também, tá? E aí, também calculamos o movimento dos ventos. Como? Um aparelhinho chamado anemômetro. O anemômetro parece um catavento que ele registra a velocidade com que o vento passa por ele. Tá? O anemômetro é algo parecido com isso aqui. E a biruta indica de onde o vento vem e para onde o vento está indo. Tá? Uma biruta, ela geralmente é utilizada com a rosa dos ventos. A biruta é isso. E a rosa do vento, ou a rosa dos ventos, é isso. A biruta, ela, com esse furo grande na frente e um furo menor atrás, o ar vem pela frente, entra nesse furo maior e passa saindo por trás. De onde ele vier, ele vai fazer com que essa biruta ela gire e indique de onde o vento está vindo e para onde o vento está indo. Por isso uma rosa dos ventos deve ficar fixa embaixo, na parte onde ela vai estar rodando, porque ela vai dizer se ele vem do sul, vem do norte, vem do leste, vem do oeste, vem de onde ele está vindo e para onde ele está indo. Porque para que serve isso? Novamente, para navegação de voo. Birutas você encontra nos aeroportos e nos helipontos. Anemômetro também. Geralmente o anemômetro está junto da biruta, no mesmo mastro que a biruta fica, o anemômetro também fica.
porque aí ele vai estar lá fazendo o registro da velocidade do vento. Para quê? Para que o avião, quando for pousar, ele regule a sua velocidade de acordo com o vento, para que ele não passe direto ou que ele não pouse antes de chegar na pista, tá? Com isso, a gente finaliza a nossa aula. Na verdade, tem mais um detalhezinho que eu quero falar para vocês sobre essas correntes de convecção. Vamos imaginar uma casa no sul do país que está agora no momento de inverno, tá? Vamos imaginar isso. Nessa casa tem um aquecedor e o dono da casa quer fazer a instalação desse aquecedor para que ele seja mais eficiente possível. Eu pergunto a vocês, ele deve colocar na parte de baixo ou na parte de cima da sala, na parede da sala? Bom, respondendo isso para vocês é o seguinte, um aquecedor ele vai aquecer. E se ele quer o ambiente dentro de casa o mais quentinho possível, porque está no inverno, está frio, o que ele precisa fazer, lembrando das correntes de convecção, é aquecer a parte de baixo. Por quê? Porque quando o ar quente de baixo for aquecido o suficiente para diminuir sua densidade, ele vai subir quente e vai fazer com que o ar frio que está em cima, na parte do teto da casa, desça para onde o aquecedor está e se aqueça também. E aí, quando esse ar fica mais quente do que o de cima, que já esfriou um pouquinho porque está mais distante do aquecedor, ele vai fazer a circulação novamente. E o de cima vai descer e o de baixo vai subir porque está menos denso e vai fazer essa corrente de convecção, fazendo com que isso se mantenha e o ar dentro da casa fique mais aquecido. Vou deixar uma pergunta no ar sem estar escrita. Por que a gente instala o ar-condicionado nas nossas casas aqui no Nordeste e em qualquer outro lugar, na parte superior da parede? A gente coloca próximo ao teto. Por quê? Mas vamos lá para as perguntas. Primeiro, pense em várias atividades humanas que são influenciadas pela previsão do tempo. Pensou? Faça uma lista enumerando ao menos 10 dessas atividades que dependem da previsão do tempo. É muito fácil, galera. Isso é muito fácil mesmo. Para e pensa, com a previsão do tempo, o que é que a gente pode fazer? Certo? Se a gente souber que vai chover, o que é que a gente pode fazer ou o que a gente não pode fazer? Se está de sol lá fora, o que é que a gente pode fazer e o que é que a gente não pode fazer? Pensa, é simples. 2. Você já saiu de casa em um dia ensolarado e foi surpreendido ou surpreendida com uma chuva forte? Se isso já aconteceu com você ou com alguém que você conhece, liste os fatores que influenciam a previsão do tempo. Quais são os fatores? A gente falou durante a aula todinha. Essa aula que passou, que está aqui nos cards, tá? E nessa daqui também. Terceira questão. Nas geladeiras, o congelador ajuda a resfriar o ar de dentro. Percebam que numa geladeira a parte de cima é mais fria e a parte de baixo não é tão fria. A gaveta da geladeira não é tão fria. Sabendo que todo o ar dentro da geladeira se torna frio por convecção, explique como isso acontece. Como é que acontece a convecção, tá? Vamos para a letra B. Tá aí, letra B. Cada vez que abrimos a geladeira, o ar que estava dentro se mistura com o ar que está fora. Sabemos que abrir muitas vezes a geladeira aumenta o gasto de energia, o consumo de energia aumenta. Explique por que isso ocorre. Isso o quê? O gasto, o aumento do consumo de energia. Porque aumenta esse consumo quando a gente fica abrindo e fechando a geladeira. Pensa e responde, tá? Aguardo a resposta de vocês e
Qualquer dúvida, vai mandando mensagem pelo WhatsApp ou pela plataforma. Estou buscando responder o pessoal dentro das minhas possibilidades, tá? Até mais e continue estudando.